E aí, Felas, estou aqui editando o vídeo que nós gravamos no Periscope, a última vez que estive em Waterford. E o Renato e a Lilian nos passaram várias informações bacanas que as pessoas queriam saber, né? Então, para quem não conhece o Periscope, as pessoas podem fazer pergunta enquanto é uma live, né? Então as pessoas podem interagir com a gente. E eu só estou passando rapidinho aqui para pedir desculpas pela qualidade do vídeo. Tá? Não fiquem bravos comigo, mas para vocês entenderem, o vídeo foi gravado online, então a qualidade de vídeo e áudio cai pela metade. O áudio vai estar com um certo ruidinho, porque eu, espertão, deixei o celular super perto do microfone, então ficou um pouquinho de interferência. E também no bar que estava atrás da gente, estava rolando uma banda ao vivo, então eu tentei limpar o áudio o máximo que eu pudesse para ficar o mais decente possível, mas as informações são muito relevantes, então vou separar esse vídeo em 3 partes e espero que vocês gostem. Esses são o Renato e a Lilian, que vieram estudar inglês aqui em Cork Transfer na área. Esse é o Marcelo, lá de Cork. Ah, ele tá em Cork? É. Eles são alunos da Enjoy. Tem o Juan também, que veio pela Enjoy, tá aqui em Waterford, só que o Juan, infelizmente, tinha alguns outros compromissos, não pôde vir. Mas eu gravei um vídeo com ele, separado lá na escola, na Welk, né? E a gente estava aqui batendo um papo. A gente recebeu uma pergunta, eu não consegui ler o nome. A pessoa perguntou como a questão do mercado imobiliário. Qual que é a facilitação para alugar, se tem bastante concorrência, né? Igual, por exemplo, Cork, dependendo da época do ano, é quase impossível achar casa. Depende da época que você vem pra cá. Assim, depende da época. se você vier pra cá na época de férias escolares, que é de maio a agosto, setembro, você tem uma facilidade, eu acredito que razoável pra achar casa, razoável pra grande, tá? Agora, a gente veio pra cá meados de setembro, então meados de setembro é um pouquinho mais difícil pra achar casa. A gente teve um pouco de dificuldade, por quê? Porque muitos proprietários pedem referência. Então você chega aqui como estudante, você não tem uma referência de trabalho, eles pedem uma referência de trabalho. Mas é possível. Você tem 2 modos aqui. É possível você achar, tem imobiliárias aqui que são especializadas em estudantes. Então a gente achou aqui umas 2, 3 imobiliárias que mesmo você sendo estudante, eles alugam para estudante. Claro que normalmente é uma residência compartilhada, aí depende de qual o seu foco, se seu foco como estudante é compartilhar com a maioria dos estudantes ou não, né? São boas residências estudantis aqui. São boas, no geral são boas. Você acha Riverwalk, por exemplo, aqui tem duas Riverwalk e a outra eu esqueci. Tem mais de 2, tem bastante. Tem duas que são mais famosas, né? Que eles alugam pra galera da faculdade, então é bem legal que você pode alugar um apartamento e nesse apartamento você vai ter um quarto privado que é só seu, né? E você vai compartilhar ali a questão da sala e da cozinha. Agora, se você falar assim, não, eu não quero compartilhar uma residência estudantil, eu quero morar sozinho, existe a possibilidade, claro, mas eu diria para você que pelo menos de 50% a 60% dos proprietários eles pedem uma referência de trabalho. Então se você vem como estudante, talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade, você vai ter que procurar como a gente. A gente procurou um pouquinho, mas a gente conseguiu achar uma landlord sem grandes dificuldades que ofereceu pra gente uma residência. E mesmo entendendo que a gente era estudante, pelo fato da gente ser casado e tal, ela alugou mesmo sem a gente estar trabalhando. De olho fechado. Eu comecei a trabalhar logo depois. E também porque foi uma indicação da antiga moradora também. Isso ajudou um pouco. Bastante. Legal. Mas a gente achou um outro também, né? E como que é a casa, como que é a localização e quanto vocês pagam? Bom, a nossa casa tá no centro, né? Não tá no meinho, na meiuca do centro, mas 5 minutos do centro, né? Tá. Então, eu considero como centro. A nossa casa tem 2 quartos, 2 banheiros, tem um tamanho até que legal. Não é uma casa nova, super moderna, nada, mas é uma casa boa, sim. A gente paga... a gás. Aquecimento a gás, né? Tem aquecimento a gás e a gente paga 550, que é um bom preço. Pra morar sozinho, só vocês? Uma casa só pra nós. Coisa rara. Só pra nós. Aqui pro intercâmbio. Aqui se a gente for fazer um custo casal, quanto a gente gasta por mês, isso morando sozinho, tá? Porque
Durante 3 meses a gente dividiu casa com uma espanhola amiga nossa e o restante do tempo a gente morou sozinho. Morando sozinho, a gente gasta uma média de 1.000 euros por mês, morando só nós dois numa Cada um? casa. Não, casal. Casal. Os dois. Os dois. 1.000 euros por mês. Agora, a época que a gente dividiu casa, ela ajudava a gente no aluguel e também nas despesas da casa, aí esse gasto diminuía por 750. Casal, caramba. Casal, o que eu tô incluindo aí? Eu tô incluindo aluguel, tô incluindo supermercado, tô incluindo as contas básicas que você vai ter que pagar aqui, que é eletricidade, gás e internet, né? Que você vai precisar de internet. E mais supermercado. E mais também um dinheirinho pra sair, né? Então dá aí uma média de 750, 800 se você decidir compartilhar, casal. Tá. Se você decidir morar sozinho, você fala, não, sou um casal e vou morar sozinho, aí esse gasto pode aumentar para Mas vocês estão morando numa casa de 2 quartos. E, por exemplo, kitnet, quanto custaria assim uma... Então, não sei, porque a gente achou um apartamento, por exemplo, de 1 quarto, né? O cara tava pedindo 450. Então, assim, vai depender, né? Então, vai depender da região também, às vezes. Então, às vezes você pode encontrar um pouco mais em conta, mas também pode ser um pouco mais caro. Pode chegar... E tem também os apartamentos mais novos aqui, então pode chegar até uns 650, às vezes, o preço de um apartamento de 2 quartos, né? E tem o Riverwalk também, que é uma opção bem bacana para quem é solteiro. Que, como eu disse, você tem um quarto privado para você, mas você compartilha a cozinha em sala. Que o Riverwalk, na época que a gente foi ver, acho que um cara solteiro na época pagava uma média, acho que era de 2.000 euros o semestre, não era isso que a gente foi ver? Uma coisa assim, não lembro. O semestre. Você paga o semestre. Porque eles fecham o semestre, né? Eles fecham o semestre. Diferente de se você for alugar uma casa, você tem que fazer... Eles pedem geralmente contrato de 1 ano, né? Tá. Entendi. Então, assim, por exemplo, se você também não quer ficar preso a um contrato de aluguel, residente estudantil geralmente são só 6 meses, né? Isso aí. O Marcelo está perguntando se rola uma rotatividade em relação às acomodações. Se elas estão sempre locadas ou se tem, tipo, baixa temporada. É isso, Marcelo? Se foi isso que o Marcelo perguntou, sim. Por causa da faculdade, eu acho, né? Na época da faculdade, do WIT, que de maio a agosto, o WIT eles estão de férias, né? Na verdade, de final de maio, junho, agosto, eles estão de férias. Então, nessa época, tem baixa rotatividade. Então, a probabilidade de você achar casa vaga é maior. De setembro a abril é um pouquinho mais difícil. Não é que é difícil, mas você tem uma procura maior, você tem uma demanda maior. Porque os estudantes estão chegando, então a galera está procurando casa. Principalmente no mês que a gente chegou, que é setembro, porque a galera estuda de setembro a abril. Então, na época que a gente chegou, que foi setembro, a época que tinha grande procura. Então, assim, a gente foi em algumas imobiliárias que tinha já, cara, a gente só aluga com referência, porque tinha uma alta procura, alta demanda. Mas, mais outras, como eu te disse, outras imobiliárias são específicas para estudante. Legal. Eles você alugam, consegue achar. tudo bem, não tem problema. Legal. E aí você tem que conversar, né? Se você puder conversar direto com o proprietário, melhor ainda. Porque você tenta negociar. A mulher mesmo queria cobrar 600 da gente. Aí a gente conversou a 550. Entendi. Então, assim, e a burocracia nessa época de baixa ou alta temporada é a mesma? Ou de questão deles pedirem as coisas? Não, a mesma coisa. Eles sempre vão, geralmente, solicitar a mesma coisa. Eu não sei, talvez mude um pouco a questão do valor. Não sei, talvez. Na baixa não. Cigarette lighter? No, sorry. No one has one. Yeah, sorry, Dad. Cara, tô pedindo isqueiro. Ninguém fuma. Eu fumo. Bom, agora falando sobre transporte, cara. Precisa de transporte aqui? Ou quanto que é um transporte aqui? Cara, aqui, se você for ver o transporte para você circular pela cidade de Waterford, ele custa 2,10. Tá? 2,10. Eu trabalho numa empresa que ela é um pouquinho afastada do centro, só que assim, aqui você vai precisar muito pouco de transporte, porque aqui a maioria dos trabalhos eles estão localizados no centro, que daí diria para você que 70% das pessoas fazem isso a pé. E tem também uma zona industrial que está aqui para trás, que essa zona industrial, que é onde eu trabalho, inclusive, a empresa fica perto dessa área industrial, ela fica a uns 40 a 50 minutos a pé do centro. Mas assim, eu faço andando.
de vez em quando eu tô um pouquinho preguiçoso, eu pego um ônibus, mas normalmente eu faço a pé, eu faço de bike também. Comprei uma bike aqui, você compra uma bike usada por 30 euros, 40 euros, e você consegue fazer isso de bike. Às vezes eu fico um pouco preguiçoso e pego o ônibus, mas é 2,10 euros. Mas aqui, na boa, acho que você não precisa de muito ônibus não.